Pensa bem. Hoje a gente carrega no bolso aparelhos com um poder de processamento muito superior ao dos computadores que levaram a humanidade à Lua. É loucura, né? Vivemos numa época de abundância tecnológica absurda, cercados por coisas que os nossos ancestrais jurariam que é pura magia. Temos inteligência artificial, nanotecnologia, o mundo inteiro conectado em frações de segundo. Mas, por outro lado, paira no ar uma desorientação humana profunda, quase paralisante, sabe? Por que será que, no meio de tanta riqueza material e intelectual, a nossa sociedade se sente tão ansiosa e assustada com o amanhã? Bom, boas-vindas a esta nossa análise. Vamos estruturar e desvendar essas respostas juntos, buscando mapa para nossa sobrevivência emocional e cultural. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso ponto de partida é o trabalho brilhante do renomado pensador italiano Domenico De Masi, na obra O Futuro Chegou. Ele não era só um observador das tendências, ele foi um sociólogo visionário que dedicou a vida a entender não só como a gente trabalha, mas como a gente vive e encontra propósito de verdade. E nessa análise, ele parte de uma premissa extremamente persuasiva. Ele argumenta que a crise atual que estamos sentindo não é da realidade em si, mas sim dos nossos modelos mentais. Então ele vasculha a história de toda a civilização para encontrar um novo modelo de vida, um projeto arquitetônico forte o bastante para guiar a humanidade nessa nossa era pós-industrial. Essas palavras capturam exatamente o coração do nosso paradoxo moderno. Olha só, nunca antes do planeta foi habitado por uma massa tão gigantesca de matéria cinzenta escolarizada. Nós somos, literalmente, o maior cérebro coletivo que já existiu em todo o universo conhecido. Já dobramos a expectativa de vida média, abolimos a escravidão formal e exploramos as fronteiras do cosmos. Mas, apesar de 7 bilhões de cérebros vibrantes e de toda essa tecnologia avançada, a sociedade continua infeliz. A gente acorda com medo do futuro em vez de abraçar o amanhã com esperança. Existe um descompasso muito trágico e muito evidente entre o nosso progresso técnico e a nossa felicidade de fato. E para entender isso a fundo, a nossa jornada vai passar por 5 pontos fundamentais: o mundo desorientado, a sabedoria antiga, o choque industrial, a realidade pós-industrial e, por fim, a síntese do modelo brasileiro. Vamos lá! Ponto 1. O mundo desorientado. Um paradoxo moderno. E por que as categorias industriais não se aplicam mais? O núcleo dessa crise de desorientação, segundo o livro, é que a gente continua tentando interpretar um mundo altamente tecnológico e fluido usando categorias mentais de dezenas de anos atrás. A época industrial acabou, mas as nossas mentes ainda estão engessadas na lógica da fábrica. Quer um exemplo? A gente ainda educa as nossas crianças com sinais e horários que imitam as sirenes das indústrias. A gente ainda valoriza a repetição e o acúmulo desenfreado de coisas. Só que essas categorias rígidas simplesmente não conseguem mais decodificar e muito menos nutrir o nosso presente digital. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa constatação que pode até parecer loucura. O pensador William Graham Sumner alertou que tentar planejar um novo mundo social com papel e caneta era uma tremenda ilusão. Mas o argumento central do De Masi é justamente o oposto. A verdadeira loucura seria continuarmos à deriva. Todos os grandes avanços da humanidade, desde os ideais do iluminismo até as revoluções modernas, começaram com a coragem de pessoas que sentaram, refletiram e desenharam novos horizontes de forma intencional. E é exatamente essa engenharia sociológica audaciosa que a gente explora ao dissecar meticulosamente as sociedades do passado. Ponto 2. Sabedoria antiga. Fundações da humanidade. Extraindo a essência espiritual e comunitária. Porque para conseguir construir o amanhã, a gente precisa primeiro entender o que fortaleceu a alma humana lá atrás, antes de tudo virar máquina. A história nos deixou macromodelos fantásticos que forjaram a experiência humana. O modelo indiano, por exemplo, ensinou o humanismo espiritual, focando em dar um sentido maior e transcendental aos ciclos inevitáveis da vida e da morte, indo muito além da matéria. O modelo chinês buscou a harmonia pura enraizada na tradição de Confúcio, onde o bem-estar da comunidade venha antes do egoísmo individual. O modelo japonês combinou uma disciplina impressionante, com refinamento estético, achando a perfeição nas coisas simples do dia a dia. Já o modelo hebraico trouxe para a humanidade a essência da resiliência, a capacidade de sobreviver à dispersão no mundo através do estudo e da adaptabilidade cultural. E o modelo católico estabeleceu as bases filosóficas para a dignidade intrínseca de cada pessoa. Cada um desses modelos era um sistema de sobrevivência extremamente sofisticado. Então, o ponto crucial é o que a gente extrai de tudo isso. Essas sociedades criaram verdadeiras tecnologias da alma. Elas ensinaram a equilibrar a nossa existência com os ciclos da natureza, a ver beleza na simplicidade e a colocar a solidariedade muito, mas muito acima do ganho material cego. Eram visões de mundo focadas no florescimento humano.
Mas, como a história mostra de um jeito meio trágico, essa delicada tapeçaria espiritual acabou sendo engolida e apagada pela era monumental e muito mais fria que chegou logo depois. Ponto 3. O choque industrial e ideológico. A era das máquinas, dos mercados e dos manifestos. É aqui que as coisas mudam de figura. Entramos no momento exato em que a chaminé da fábrica substituiu a torre da igreja como o verdadeiro centro da nossa sociedade. Durante esse choque sísmico, o mundo se dividiu inevitavelmente em duas grandes forças ideológicas tentando organizar o caos das máquinas. De um lado, o modelo liberal e capitalista, fundamentado na mão invisível de Adam Smith. A ideia de que a busca individual pelo lucro e o livre mercado iriam organizar a sociedade e gerar riqueza sozinhos. Do outro lado, o modelo socialista e comunista, enraizado na análise do Karl Marx, focado na luta de classes e na crítica forte à alienação, que é aquele processo doloroso em que um trabalhador constrói um carro de luxo na fábrica, mas ganha tão pouco que nunca vai poder dirigir um. Mas o detalhe vital para absorver aqui é: a obra avalia os dois modelos de forma imparcial. Eles são vistos como ferramentas históricas do passado, pensadas para resolver problemas de um mundo industrial que hoje simplesmente não existe mais. E, no final das contas, o grande e sombrio legado que a era industrial deixou foi a fragmentação da vida. A razão e a produção de fato triunfaram, mas esmagaram a emoção e a vida doméstica no processo. O ser humano foi cortado ao meio. A energia dedicada à fábrica foi totalmente separada do afeto de casa. A criatividade natural foi silenciada pela repetição mecânica. Nós fomos, em grande parte, reduzidos a pequenas engrenagens de um sistema infinito, sendo condicionados a medir o nosso próprio valor puramente pela quantidade que produzimos e consumimos. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve no ponto 4, a realidade pós-industrial, automação, decrescimento e virtualização. Ao contrário de tudo que aconteceu até agora, essa nova fase da história nos pegou de surpresa, sem um planejamento estruturado por trás. E essa realidade imprevista traz urgências profundas. A automação agora substitui o esforço físico humano para valer. Pela primeira vez na história, o tempo que passamos sem trabalhar na vida excede de forma colossal o tempo de trabalho. Ao mesmo tempo, surge o conceito importantíssimo do economista Serge Latouche sobre o decrescimento sustentável. Afinal, é matemática pura. Buscar crescimento infinito num planeta que tem recursos finitos é absolutamente impossível. E conforme a economia tira o foco da força física e passa a focar na informação e nos serviços, as pessoas entram numa angústia existencial gigante, tentando entender qual o seu propósito, já que a máquina faz o esforço braçal muito melhor que a gente. Olhando para a linha do tempo da nossa história de dar vertigem, a humanidade levou longos milênios moldando os modelos antigos e agrícolas. Depois levou só alguns séculos para a indústria chegar ao ápice. E agora? A revolução pós-industrial tomou conta de tudo em questão de poucas décadas. O tempo está encolhendo, a panela de pressão da história está no limite máximo, e a necessidade de encontrar um roteiro novo para não sermos atropelados pelo nosso próprio sucesso nunca foi tão urgente. Diante de todo esse cenário, a gente chega na pergunta que não quer calar. Qual é, no fim das contas, o modelo definitivo para o nosso amanhã? Onde, no meio de tantas nações e contradições do mundo atual, a gente consegue encontrar a semente de uma sociedade capaz de domar essa tecnologia fria, preenchendo as máquinas com a empatia e a profundidade que nós precisamos para realmente florescer? Ponto 5. A conclusão. O modelo brasileiro. Uma síntese de tecnologia e alegria. A resposta para a qual essa imensa pesquisa sociológica aponta é, para muitos, inesperada, mas eu garanto que é inegavelmente fascinante. E isso ilustra de forma brilhante toda a tese. A escolha do De Masi recai sobre o Brasil, um país frequentemente visto de forma superficial de fora. Mas como sabiamente dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. Exatamente por ter sido forjado nesse calor de contradições absurdas, de dores sociais estruturais e de uma mistura cultural colossal, o povo brasileiro foi obrigado a desenvolver um jogo de cintura incomparável para a própria existência. Uma maleabilidade de espírito e de adaptação que nenhuma sociedade rígida jamais alcançou. A essência poderosa desse modelo brasileiro está no sincretismo, essa capacidade de costurar juntas heranças, raças e culturas de um jeito inseparável. Tem uma capacidade quase milagrosa aqui de manter a alegria, o afeto e a música muito vivos, mesmo diante de dificuldades materiais extremas. Essa flexibilidade e o valor imenso dado às conexões humanas casam perfeitamente com a visão do antropólogo Darcy Ribeiro, que chamava o Brasil de uma nova Roma. Pensa nisso.
Assim como a Roma Antiga juntou povos diferentes sobre uma só civilização do passado, o Brasil carrega em si o DNA real para uma nova civilização universal futura, profundamente mista e, acima de qualquer coisa, infinitamente acolhedora. A grande conclusão da obra, a síntese definitiva, é que o futuro não exige que a gente abandone a tecnologia, mas sim que a gente coloque essa tecnologia para trabalhar a favor da nossa alma humana. Nós precisamos fundir aquele hardware super eficiente do hemisfério norte com o indispensável software emocional, a alegria e a reinvenção do sul global. Num cenário onde as máquinas fazem o trabalho pesado e rotineiro, o autor propõe o que ele chama de ócio criativo. E calma lá, isso não é preguiça. É um estado incrivelmente mágico e produtivo onde o trabalho, o estudo intelectual e a diversão já não andam separados, acontecem juntos. É o fim daquela alienação pesada e o renascimento da criatividade livre da pressão do relógio. É aqui que as palavras do Darcy Ribeiro ganham um peso profético de arrepiar. Uma civilização melhor, puramente porque incorpora muito mais o que significa ser humano na essência. E mais generosa, porque o seu próprio DNA é aberto para a convivência harmoniosa com absolutamente todas as culturas e raízes. Em uma era global tão fria e tão cheia de polarização, esse calor humano do brasileiro é a tecnologia definitiva que nós precisamos adotar. Então chegamos ao final dessa reflexão profunda com uma verdade muito libertadora. A era industrial já acabou. Essa ansiedade, essa desorientação toda que toma conta da gente hoje são só as dores do crescimento de um cérebro coletivo que ainda está aprendendo a usar o seu próprio poder. A provocação que fica é gigantesca. Vamos continuar agindo como engrenagens cansadas de uma máquina que nem sequer precisa mais de músculos? Ou teremos a sabedoria e a coragem de abraçar de vez essa nova síntese criativa, acolhedora e profundamente humana? O futuro está nos chamando não para sermos eficientes feito robôs, mas sim para sermos gloriosamente humanos. A escolha, no final das contas, está totalmente nas nossas mãos.